Eu tava aqui pensando se eu gravava esse vídeo, sabe? Porque a internet é uma coisa complicada. Às vezes a gente fala uma coisa, a gente tá falando claramente a coisa, tipo, essa blusa é vermelha. E aí vem alguém pra dizer, não, eu acho que ela é laranja. E aí cria uma treta em relação a isso. E aí eu falei com a Vitória, e a Vitória disse que talvez, não, eu poderia falar o que eu estava pensando e não ligar para o que vão dizer. Ah, eu evitei de gravar isso por isso, não por minha causa, porque graças a Deus eu sou bem resolvida desde muitos séculos com isso, imagina agora, depois de velha, né? Ah, evitei de gravar porque, né? Eu também não queria passar aquela impressão de, gente, pelo amor de Deus, eu não estou. Vitória, eu não estou aqui para incentivar meninas, adolescentes a fazerem isso. Tá bom, tá legal. Outra, eu vou contar o que aconteceu comigo. Não quer dizer que vai acontecer com outra pessoa ou que, enfim, né? Então eu vou tentar fazer um breve resumo de como foi ficar grávida na adolescência, ser mãe na adolescência, que isso aconteceu há 17 anos atrás. Trazendo que a primeira pergunta é, primeiramente, como foi isso? Isso aí, né? Ah, tá. Vamos começar aqui pelo começo. Eu vou fazer o vídeo gravando, vou gravar com o Fábio contando como foi a história da gente. E o fato da história da gente tem a ver, emenda certinho na história de eu ter ficado grávida, porque não foi sem querer, né? É um pouco diferente a história da gente, porque primeiro não foi sem querer. Foi uma opção. A Vitória tá aqui, ela disse que eu era pra eu gravar e tá aqui rindo da minha cara. Diga, Vitória. Ainda bem que eu fechei aqui o que eu desliguei, porque vocês iam ver o que ela. Vocês iam ouvir o comentário que ela fez. Enfim, ela não foi, como ela acabou de dizer, uma camisinha furada. Não foi sem querer. Foi de propósito. Vocês vão juntar a história quando eu contar, como eu conheci Fábio, tudo, a história da gente. Mas a Vitória foi tipo assim, a Vitória veio tipo pra. Era o que faltava pra gente ficar junto, digamos assim. Porque, voltando antes de 17 anos atrás, eu sempre fui aquela criança, não tô culpando meus pais, pelo amor de Jesus Cristinho, só tô contando o que acontecia. Meu pai era muito ciumento, minha mãe acabava que, por tabela, me protegia muito, enfim. E, tipo assim, eu não podia ir na casa da vizinha, eu não podia ir. Hoje eu entendo um pouco, tem coisas que eu também não deixo a Vitória e não vou deixar o Fabito fazer. Mas era assim, uma coisa meio, né, controladora demais, né? Por exemplo, eu não podia brincar com a vizinha da casa do lado. Só se fosse na minha casa, mas eu não podia ir na casa dela. Ou não podia ir pra rua. Brincar na rua com meu pai era, tipo, coisa de menino. E aí, assim, era uma proteção, e essa proteção continuou quando eu fiquei adolescente entre aspas, né? Porque eu tinha 12 anos, como, né? Me interessei pelo Fábio. E assim, é um pouco precoce, é bem verdade, né? Mas talvez eu não era tão criança, assim. Porque pra pessoa imaginar ficar grávida, né? Enfim, vamos já chegar lá. E aí, como o papai não deixava eu sequer ir pra casa das amiguinhas, que dirá namorar. E aí foi na época que teve celular e tal, e aí eu conheci o Fábio, enfim, depois eu conto como é que foi essa história, a gente vai contar junto. E aí, meu pai, só de cogitar que eu namorava, um dia ele pegou meu celular que caiu debaixo do banco do carro, era aquele Nokia assim, não era tijolão, era aquele Nokia assim que tinha uma antena, não era tijolão. E ele pegou e viu uma mensagem que dizia, no máximo, te amo. Eu quase levo uma surra. Meu pai não era de me bater não, mas nesse dia eu quase levo uma surra. Minha avó que me escondeu dentro do quarto. E aí assim, não queria cogitar. E hoje eu entendo, porque eu só tinha 12 anos. Ele estava errado, certo, ele não estava errado. Né? Eu que talvez era precoce demais, né? Como foi. E aí eu namorei com o Fábio entre 12 e 13 anos. E quando chegou com 13, o Fábio tinha 17, ele estava no terceiro ano do colégio. E ficou aquela coisa meio que insustentável da gente ficar junto, porque ele já ia pra faculdade. E eu não podia ir no shopping com ele. Ou ele não podia ir na minha casa. Ele ia na minha casa quando meu pai não tava, escondido e tal. Era uma coisa meio chata. E aí teve formatura do Fábio, teve, enfim, todas as comemorações e eu não fui porque, né, eu não podia ir. E aí começou a ficar uma coisa meio insustentável. Até que um belo dia eu vim aquele plim.
A não ser que... Eu tô dando spoiler demais, não tô? Da minha história com o Fábio? Eu tô dando spoiler. A única solução, resumindo, a única solução que a gente tinha pra ficar junto era se a gente casasse. Só que cristão ia deixar uma menina de 13 e um menino de 17 casar? Ninguém. Óbvio. Né? Então, a gente tinha que ter um álibi para isso. O álibi era quem? Vitória. Entendeu? Não, ideia de merda, viu? Ideia de merda. Ou seja, adolescentes, então uma ideia adolescente falar, não façam isso em casa. Não tenho essa brilhante ideia. A ideia foi minha e do Fábio. Eu e o Fábio pensamos juntos e não tivemos coragem de contar um pro outro, até que um dia a gente contou e falamos juntos. Ele falou, a não ser que tu ficasse grávida. Eu falei, a não ser que eu ficasse grávida. Junto no telefone. Porque a gente namorava mais pelo telefone do que pessoalmente, porque não podia. E aí, enquanto a gente discutiu sobre isso, eu fiquei grávida. O cachorro se coçando. E aí eu fiquei grávida. Fiquei grávida de 13 anos. Eu tava com 3 meses quando eu completei 14, né? Eu fiz aniversário em fevereiro. Eu fazia aniversário em março e ia fazer 18, né? E aí aquela conversa vai, conversa vem, tu vai ficar grávida, não vai, vamos, não vamos, que vamos fazer e tudo. Eu fiquei grávida. Aí, eu não preciso dizer como, né? Aí, no Natal, eu percebi que eu tava super enjoada. Eu liguei pra Fábio e disse, cara, eu tô enjoada. Aí ele disse, tu tá grávida? Eu falei, não, tô não. Nessa hora deu aquele nervoso, tipo assim, não tô, né? E aí eu pensei, tipo, as 1000 possibilidades, se papai queria me matar porque descobriu que eu tinha namorado, imagina grávida. Passou um monte de coisa na minha cabeça, eu fiquei meio com medo. E aí a gente ficou um tempo sem se ver, porque estávamos de férias, eu não tinha como encontrá-lo, porque meu pai não permitia. Minha mãe também, minha mãe até cobertava, mas né, não podia fazer muita coisa. Quando ele me viu, já foi no meu aniversário, eu já tava de 3 meses. 3? Vitória de julho, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Eu tava de 4, entendeu? Eu tava de 3 para 4 meses. E aí ele me olhou no dia do meu aniversário, a gente deu um jeito de se encontrar no shopping. Minha mãe e minha tia me levaram e a gente se encontrou e tudo. Aí ele olhou e disse na minha na lata, tu tá grávida? Eu digo, não tô. Tá, Mirella, eu te conheço, tua barriga tá diferente, tu tá diferente, teu rosto é diferente, tudo diferente, tu tá grávida sim. Vamos resolver logo isso porque eu vou fazer 18 no próximo mês. Eu tinha medo de ser preso. E aí, enfim, a gente agilizou pra contar. E aí, como eu contei? Eu contei, óbvio, que primeiro pra minha mãe, né? Aproveitei que a vizinha também tava grávida, era da minha idade. Eu digo, olha, tu sabe que a vizinha tá? Eu também tô. Foi tipo isso, foi a única coisa que eu consegui falar. E aí, mamãe, tipo, minha filha é teu pai. A preocupação era papai, óbvio. O papai era mais duro. Todo mundo sabia que eu namorava. A família do meu pai sabia que eu namorava. A família da minha mãe sabia que eu namorava. Menos papai, né? E porque é óbvio que eu entendo hoje ele, que eu era muito nova para isso, né? Só que o que acontece? Meu marido, Fábio, foi e contou pra mãe dele. A mãe dele ficou, tipo, o Fábio dormia na mesma cama que a mãe dele. Ela ficou meio que chocada, né? Meu filhinho, meu bebê tá... E ficou, sabe, super chateada pela irresponsabilidade do filho dela, que ia entrar na faculdade, estava engravidando uma menina. Engravidando, ficou hilário agora. E aí, o que acontece? Eu contei pra mamãe, e aí mamãe me levou no médico, aí confirmou, ele contou pra mãe dele, aí aquela coisa, a gente começou a se reunir pra fazer enxoval, e tudo isso mais escondido ainda. E aí eu contei pra minha tia, e aí a gente contou pra minha avó já sabia, porque esse povo idoso, quando olha pra cara da gente, já sabe que a gente tá grávida. E aí a gente contou pro meu avô, e aí todo mundo em casa sabia, menos o papai. Isso passou 2 meses, a gente escondendo, eu tava com 5, a barriga já tava aparecendo, foi quando minha barriga começou a aparecer com 5, ficou insustentável. E aí um belo dia, papai já tava desconfiando, porque eu tava meio que me escondendo dele. Ele chegava tarde do serviço, ele chegava tipo 10 do serviço, eu já tava dormindo. E quando ele saía cedo, eu também tava dormindo. Então, né, a gente não se via. Tanto, eu evitava. Porque eu tava com medo de contar, óbvio. E aí minha mãe e minha tia tinham ficado na incumbência de contar. E embromaram por 2 meses. Até que eu fiquei botando pressão. Gente, vamos contar, eu vou ter que contar. Um belo dia meu pai acho que percebeu, né, porque eu tava, a vez que ele me olhou assim no final de semana, eu tava com uma blusa gigante pra esconder a barriga. E ele perguntou pra mamãe, minha mãe embromando, aí minha tia foi chegando do serviço. Ele disse, Ana, o que tua sobrinha tem? Minha tia respondeu, é isso mesmo que tu tá pensando? Eu só ouvi os passos dele pela casa, tum, 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 eu escondida no quarto, óbvio, né, porque... Tum, 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 tum. Aí foi lá fora, aí tum, 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 e o carro... Foi só o que eu vi. Depois do que eu saí do quarto, porque eu fui a corajosa de me esconder.
E aí o que acontece. E aí o que acontece? Meu pai foi-se embora. A gente não sabia pra onde ele tinha ido. A gente pensou, tipo assim, peraí. Vitória, Filho. pega o teu filho. E aí o que acontece é. A gente pensava que ele tinha ido, tipo, ali, zangado. Mas não, ele pegou uma mala, encheu de roupa e foi embora. A gente ficou um mês sem saber onde o papai tava, né? Continuamos os preparativos do enxoval e eu já ia pra casa do Fábio, né? Porque aí a gente tinha liberdade para isso. Eu ia pra casa dele, ele vinha na minha, aquela coisa toda. E continuamos morando separados, né? E aí a gente começou a fazer enxoval e até que um mês depois meu pai aparece. Eu recebo uma ligação do meu avô dizendo: minha filha, teu pai tá aqui. Tem um mês, sem comer, sem fazer nada, sentado, era no sítio, de frente pro mar, pensando, sem falar. Tipo assim, um mês sabático lá, em off. Acho que tentando digerir isso, eu entendo hoje também. Até Fábio entende muito isso, porque hoje ele é pai, né? Ainda mais eu que nem namorava, como é que raios eu tô grávida, enfim, né? Esse outro que apareceu no vídeo que eu fiz. E aí, ele ficou um mês sem aparecer. Pelo menos a gente sabia onde ele estava, né? E aí depois disso eu comecei a receber uma ligação ou outra, meu pai ligou, perguntou se eu tava bem, perguntou se a mamãe tava bem, porque com isso ele se afastou dela também. Ele deixou de morar na mesma casa que a gente. E aí, quando eu tava com a barrigona, acho que com 7 meses, ele não gostava muito de mulher grávida. Ele veio, me olhou assim meio de relance, falou comigo. Acho que a gente saiu pra tomar sorvete, alguma coisa assim. E aí voltamos a ter um relacionamento, entre aspas. Ele continuou morando com meu avô, no sítio. E a gente se via assim, marromeno, né? Aí a gente começou a preparar o quartinho, né, na casa que a gente morava. E também tinha um segundo quartinho na casa da minha sogra. Minha sogra, tipo, depois que passou a fase dela zangada com meu marido, com o Fábio, que era meu namorado na época, ela super apoiou, super, né, desde sempre. As duas avós estavam, né, presentes. E assim, pro que precisasse, né? Aí o que acontece? A Vitória nasceu, quando foi... O papai ainda estava longe. A Vitória veio um pouquinho adiantada, a Vitória veio com 8 meses. A gravidez foi como? Gente, normal, tipo... Normal. Eu não sentia que eu tava grávida, eu só enjoei uma vez, que foi a bebida alcoólica, né? O cheiro de bebida alcoólica me deu vontade de vomitar, a pessoa bebendo perto de mim. Que foi o dia do Natal que eu liguei pra Fábio pra dizer que eu tava grávida. E só. E eu desejei a gravidez inteira empadão. E era um empadão específico que vendia num lugar que no dia que eu fui comprar, que o Fábio me levou pra comprar, não tinha. E assim, eu e Fábio tava com aquela sensação de... Conseguimos nosso plano, agora podemos ficar juntos. Só que não foi tanto como a gente imaginou, porque na cabeça da gente ia poder casar. Óbvio que a gente não podia casar, né? Porque a gente não tinha como se sustentar. Minha sogra botou meu marido pra trabalhar, tipo, tu vai pra faculdade? Vai, mas tu vai trabalhar. Tem responsabilidade de cuidar da tua filha. E aí, desde quando ele soube que eu tava grávida, ele já começou a trabalhar. E foi quando ele saiu ele fez 18 e saiu do colégio e acabou o colégio. E aí foi fazer faculdade e trabalhar junto. Claro que o trabalho dele não dava pra sustentar a Vitória. E, né, mas as avós sempre deram assistência. E aí o que acontece? A Vitória nasceu de parto normal. Era o que eu queria. Meu médico, tipo, me convenceu de cara. Meu médico foi o médico que me pegou quando eu nasci, na minha mãe, entendeu? E que pegou a minha prima, que é quase minha irmã, os filhos dela também. Então eu só, né, eu mal entendi de ginecologista, fui. Fiquei com esse médico e ele disse: não, minha filha, vamos fazer normal, você é nova e tudo. E realmente aconteceu, foi tipo bem rápido. Eu passei acho que só 24 horas sentindo dor. E de período mesmo de parto foi tipo 3, 4 horas. 7 horas da noite eu comecei a... 6 horas da noite da tarde eu comecei a sentir dor. E quando era 9h45 a Vitória já tinha nascido. E foi normal. Claro que fez epistossomia. Eu não sei o nome, esse nome aí. E... Enfim, gente, começamos a fazer tudo que tem direito. Se o Fábio trabalhava e fazia faculdade, eu pedi passar um ano sabático não indo pra escola, né? Eu optei por não ir. Porque o que minha mãe e minha sogra falavam? Não, ela vai nascer, tu dá, ela deixa a gente cuidando dela e vai viver a tua vida, vai. Eu não quis, né? Se a ideia tinha sido minha e eu tinha botado uma criança no mundo, a responsabilidade era minha e eu queria cuidar de perto. Inclusive eu aumentei até 8 meses, só parei mesmo porque... por influência. Disseram, para, tá demais. Enfim, eu parei. Mas a gente aumentei até 8 meses e a Vitória ficou comigo. Ela nasceu em julho. Em relação à gravidez, eu só senti enjoo. Um enjoo só. E senti... Porque o que acontece?
A pessoa tava bebendo perto de mim e disse assim, prova aí, eu provei. Era no Natal lá em casa. Quase eu vomito depois o cheiro. E eu não bebia, né? Mas enfim, fiquei... E aí enjoei isso e desejei empadão e eu não consegui comer empadão, porque toda vez que eu fui lá, que o Fábio me levou, não tinha um empadão. Só isso. Eu não sentia mais nada, tipo, nada. O que eu comecei a sentir foi contração. Eu passei uns dias sentindo contração já no final da gravidez, né? Então eu dormia todo dia com aquela dorzinha assim embaixo na pelve, chata, né? E passei 24 horas sentindo dor pra Vitória nascer. Essa dorzinha que vinha de noite não passou no dia seguinte, eu passei o dia com dor. E a pessoa estava se arrumando para ir pro aniversário. Não contei esse detalhe. Eu estava me arrumando para ir pro aniversário da filha da minha prima, que hoje é muito próxima da Vitória. Elas têm 5 anos de diferença, né? 4 anos de diferença? 4. O Lucas que tem 5. E 4 anos de diferença. E assim, no aniversário dela, na festa de aniversário dela, eu tava me arrumando pra ir. Eu fui pro salão sentindo dor, contração. Minha sogra só me olhava pelo espelho, disse que eu ficava branca, com a boca pálida, era quando eu tava sentindo dor. E assim, eu não sou uma pessoa escandalosa, assim, apesar de parecer que eu sou. Eu meio que controlo a dor, eu prefiro ficar pra mim do que ficar gritando. Então eu não gritei. Eu não cheguei gritando pra parir, não gritei parindo, né, se é isso que vocês queriam saber. Apesar de doer pacas, dá vontade de bater no médico, dá vontade de arrancar os cabelos, a gente pensa que o olho vai sacar, e coisas desse tipo, mas não. E eu me arrumei pra ir pro aniversário. Porque eu achava que eu ia pro aniversário. Ainda que ela fosse nascer naquele dia, ela podia nascer depois do aniversário. Mas eu queria comer. E Fábio, a gente decidiu, tomou essa decisão drástica, né? Porque era muito demais pra época. E em seguida, outras amigas minhas e conhecidas ficaram grávidas também na mesma época. Mas, né? Mas a gente arcou com as consequências totalmente. E, gente, sinceramente, eu não me arrependo de nada. Se voltasse no tempo, teria feito tudo do mesmo jeito, tudo exatamente igual. Claro que eu acredito, né, que foi plano de Deus também. Eu acredito que Deus queria que fosse assim também. Deus viu que, a gente era muito novo, mas a gente tinha uma boa intenção e ele resolveu dar uma chance pra nós, pra ver se isso dava certo. A Vitória tá aí grande, como eu acabei de ler aqui nos stories. Muito bem educada. Tá vendo? E assim, eu resolvi gravar. Eu perguntei pra Vitória o que ela achava e ela disse que eu deveria sim gravar explicando sobre. Eu não queria gravar pra não passar a impressão que eu estava influenciando alguém. Mas, gente, sim, minha própria filha tem 17 anos e nem tem vontade de ficar grávida tão cedo. Eu acho que isso não influencia ninguém, entendeu? Porque todo mundo dizia o quê, Vitória? Que tu ia o quê? Engravidar cedo. Todo mundo dizia a mesma coisa. Tá aí. Tá que 17 ainda é cedo, mas ela tá pouco, né? É bem ciente do que isso, a probabilidade de dar errado é muito grande. Portanto, crianças, não façam isso em casa, na rua, ou sei lá onde quer que seja. No quarto do meio da casa do Que isso, Vitória, eu dando spoilers de outra história. Enfim, é muito simples. Se a minha filha, que for uma filha de uma gravidez e adolescência, não quer ter filho cedo, né? Não fez um filho na adolescência, vocês aprendem um pouco com isso, né? Não é legal repetir. Não sigam o exemplo de assim, eu vou fazer isso também, vai ser legal. Não. Porque a probabilidade de dar errado é, tipo, muito grande em relação a dar certo. Dar certo, tipo, né? As pessoas que eu conheço da época, que ficaram grávidas na mesma época, uma só tá com a mesma pessoa até hoje. E mesmo assim, porque perseverou muito, assim como eu perseverei muito, e Fábio também, pra que a gente ficasse junto, né? E assim, vai ser legal, eu vou virar adulta, entre aspas, né? A adolescente com filho, ela fica meio emancipada, ela pode fazer alguma coisa. Por exemplo, eu não era obrigada a fazer educação física na escola. Isso era legal, porque dizia lá na lei que quem tinha filho não era obrigado. Nunca entendi por que isso, mas enfim. E, né? Mas, e a responsabilidade? A pessoa acha, tipo assim, eu vou ficar grávida, eu vou poder ser adulta, eu vou fazer o que quiser. Não. Tem uma criança que depende de ti, tu precisa amamentar, tu precisa trocar fralda, tu precisa dar banho, tu precisa cuidar de uma criança doente, entendeu? Sendo que tu é quase uma criança, e isso é um pouco complicado. Me perguntam, Mirella, tu sente falta? Talvez tu sente falta de ter sido adolescente, tu não teve adolescência. Eu ouço muito isso, tu não teve adolescência. Gente, assim, eu não sinto falta. Né? Não era da minha vibe sair pra festa e pra essas coisas, então eu virei adulta, eu queria ser adulta, desde criança, eu acho. Né? Eu era uma criança esquisita.
eu queria ser grande, né? E aí eu não me arrependi disso e eu arquei com as consequências, porque não só tem coisas boas, tem coisas ruins também. Enquanto minhas amigas estavam indo pra festinha, eu tava em casa acordada não é? Altas madrugadas cuidando de bebê, entendeu? E que eu adorava fazer, que eu fazia, né, cansada, mas adorava fazer. Sempre adorei cuidar da minha filha, sempre fazer as coisas com ela. E o Fábio, quando tava comigo, geralmente no final de semana, também tava junto com a gente. Acordava com choro de criança e ajudava a trocar fralda e, enfim, né? Claro que do seu jeito, porque homem é diferente de mulher, mas ia comigo em todas as consultas, ia comigo nas vacinas e tudo, né? A gente começou a fazer as coisas todas juntas, né? Em relação à Vitória. E, gente, não me arrependo, sabe? Eu teria feito tudo igual. Acho que eu nasci pra ser mãe. Quando eu digo isso, as pessoas não entendem, né? Eu nasci pra ser mãe e, assim, eu acredito que o que eu fiz deu certo. Porque eu vejo a Vitória com 17 anos e é, tipo assim, super madura e é... Não tô dizendo que ela é velha, que ela é adulta além do tempo. Não, ela é muito madura pra idade dela, mas normal. Ela não é também velha, né? E bem instruída e sabe o que é certo e o que é errado, bem decidida. Eu vejo que a gente fez um trabalhinho certo, Fábio. Eu vejo, né? E claro que a gente abriu mão de muita coisa, entendeu? Fábio, a gente não é pra festa mais, pra festa mais não, o Fábio ainda chegou aí e eu nem fui, nunca fui nem numa boate. E as coisas que eu nunca me esqueço. Eu tinha acabado de sair do resguardo e aí eu emagreci muito amamentando. Outra coisa que o pessoal pergunta, eu emagreci muito, eu emagreço muito amamentando. E parto normal então, né, tu te recupera muito rápido. E aí minha mãe disse assim, não, pega aqui o cartão, vai comprar umas roupas pra ti. Eu comprei 2 calças pra mim, eu voltei com todas as coisas pra Vitória. Eu cheguei em casa, a mãe sorriu da minha cara, a mãe disse, é mãe mesmo, porque a mãe, em vez de comprar coisa pra si, compra pro filho. E aí eu trouxe sapatinho, roupinha, um monte de coisa, enfim, né, e muda as prioridades, muda, e assim, Mirella, tu não teve aquela fase da adolescente, gente, pra mim, não faz falta uma, eu nem lembro, eu só me toco disso quando uma pessoa ou outra diz, tu pulou de 14 pra adulta, né, sei lá. Mas é isso, gente. É mais responsabilidade, é mais, né, do que a parte que as pessoas acham que vai ser muito legal. E o pessoal que quer fazer filho hoje, não tô dizendo só os adolescentes não, os adultos também. Faz e deixa pras avós criarem. Gente, a avó é a avó não é mãe. Ou deixa pra babá, ou deixa, sabe-se lá pra quem. Não, a responsabilidade é sua. Criar, educar, tudinho. Claro que você pode ter uma ajuda, né, mas criar, educar e tudo. E aí, enfim, no outro ano eu voltei pra escola, minha mãe me ajudava com a Vitória. E o outro período eu tava com a Vitória o tempo todo, né? E é isso. Acho que deu certo. De uma certa forma foi, não vou dizer que foi fácil, foi difícil, mas foi, né? Conseguimos. E era isso que eu queria contar. Talvez eu não contei tudo, sei lá, porque eu inventei de gravar esse vídeo agora. A Vitória disse pra mim, não, mãe, tinha que contar, o que tem, blá blá blá. Se vierem com comentários, além do que eu disse, paciência, né? Eu vou recusar todos, porque, né, não sou obrigada. E eu tô compartilhando com vocês, com toda a educação do mundo, o que aconteceu comigo há 17 anos atrás. E eu acredito que as pessoas vão respeitar também, né? E é isso, gente. Acho que eu consegui dar uma resumida, se é que eu ter falado tanto, isso é uma resumida. Do que aconteceu, de como foi, fica grávida na adolescência. E eu tenho que dizer que a porcentagem, assim, 99% de dar errado, 1% que eu tinha, a gente conseguiu fazer, graças a Deus. E Deus abençoou muito a gente, porque a Vitória também era um bebê super... Até isso, Deus foi bondoso. A Vitória era, assim, aquele bebê perfeito. Quietinha, toda, que não chorava, que babá, que só chorava mesmo se fosse com fome ou com dor. Senão era o tempo todo de boa. E foi melhor pra mim cuidar, entendeu? Acho que se tivesse... O Fábio Vitor foi um pouquinho diferente da Vitória. O Fábio Vitor era manhoso, já era menino, já era aquela coisa. Veio no tempo certo. Gente, lembrei de outra coisa que me perguntaram. Se alguma hora eu pensei em abortar. Gente, óbvio que não. Se a gente tinha tomado essa decisão, a gente tinha tomado. E ainda que o Fábio poderia regar, que muito homem faz isso, né? Vai-se embora, ou enfim. Some, ou não assume, ou até assume, mas não quer ficar contigo, enfim. Tu passa pelaquela gravidez sozinha. Ainda que ele não assumisse, eu teria assumido sozinha, né? Eu tinha isso na cabeça, se o Fábio desistir, eu tô aqui e eu vou prosseguir. E outra coisa, não pensei nisso. E o que, né, o Fábio também
tava do meu lado e fez parte também disso tudo. Claro que de outra forma, porque homem, a mulher, pronto, virei mãe, plim, transforma, é impressionante, rápido demais. Homem demora um pouco mais pra processar isso. Podem dizer que eu tô sendo machista, mas homem demora um pouquinho mais pra amadurecer na maioria das vezes. E Fábio custou um pouco para amadurecer em certos aspectos, mas sempre em relação à Vitória, talvez em relação ao relacionamento, mas em relação à Vitória não, ele sempre se virou para ser pai, do jeito dele, né, e se virou. E claro que o resultado disso tudo tem muito dele, tem metade minha, metade dele, e Deus abençoando, e a Vitória que também veio, né, assim, Deus mandou uma encomenda, bem boa. E é isso, gente, acho que eu consegui dar uma resumida de tudo, se é que isso é uma resumida. Espero que vocês tenham gostado. Tentar dividir um pouquinho do que aconteceu comigo com vocês. Beijo, até o próximo vídeo.